Fala, gente boa! O ponto de encontro deste sábado, nós convidamos dois craques, talentos, conhecedores do marketing em geral, mas que tem muita experiência política nessa área. E nós estamos numa campanha eleitoral que promete pegar fogo, tanto a nível de estado, aqui do Rio Grande do Norte, e nos outros estados do Brasil, como a luta política nacional. Há um embate muito forte, uma polarização que acontece já há algum tempo, e outras forças no campo democrático, no campo de centro, tentando quebrar essa polarização durante o período eleitoral. E são apenas 45 dias. Vamos conversar com quem entende para saber se a força do marketing, da propaganda, da comunicação entre o candidato e o eleitor, entre a candidatura e a sociedade, são capazes de modificar esse quadro. Um quadro aqui no Rio Grande do Norte um pouco permanente. A governadora Fátima sempre na frente em todas as pesquisas, mesmo somando todos os outros adversários, ela continua sendo cotada para vencer no primeiro turno. E a nível nacional, o ex-presidente Lula na frente, o atual presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar e a campanha polarizada. O terceiro lugar é Ciro Gomes, que tem entre 6,78. E os outros candidatos têm até 3%, 4%, 1%, permanecendo essa luta, mas apontando numa vitória, um favoritismo do ex-presidente Lula. Mas provavelmente vai haver segundo turno. Nesse cipoal de informação contra informação, fake news, propaganda, a gente quer saber, com esses dois craques que estão aqui conosco, Arturo Arruda Câmara e Gêner Tinoco, para saber, com a experiência deles, com a sabedoria deles, com o conhecimento deles, se o quadro pode mudar ou ele está quase irreversível. Gêner, como veio aqui outra vez, e já é da casa, eu vou começar pelo nosso amigo Arturo Arruda. Arturo, o marketing, a comunicação é capaz de mudar essa eleição? Bom dia, Valber. Bom dia, Gêner. Bom dia, ouvintes do podcast, do Ponto de Encontro. Eu costumo tirar um pouquinho a responsabilidade do marketing. Quando diz o marketing é capaz de mudar isso, eu diria que o marketing, interpretando o potencial do candidato, é capaz de mudar uma eleição. O marketing não fabrica um candidato. Ele apenas extrai e consegue passar para a população aquilo que o candidato tem de melhor. Você não consegue criar um personagem, principalmente num curto espaço de tempo que a gente tem. Esse modelo de eleição que reduziu o período eleitoral para 45 dias favorece bastante aquele que está no poder, aquele que está na situação. Ou aqueles candidatos que têm mais tempo de estrada. A gente costumava fazer a diferença do marketing eleitoral, do marketing eleitoral e marketing político, né? Porque o marketing eleitoral é mais para o período eleitoral e o marketing político você vai construindo uma imagem de um candidato. Aqui no estado o que a gente viu foi uma candidatura da candidata da governadora, que há 4 anos é candidata à reeleição, não tem uma boa avaliação, mas está bem nas pesquisas. Fruto de quê? De uma oposição desestruturada, que não se preparou para lançar uma candidatura natural. No plano de vista nacional, nós temos há 4 anos uma polarização entre Bolsonaro e Lula, que há muito a gente buscava uma terceira via e não se conseguiu a terceira via, também por desorganização da oposição ou dessa terceira via, considerando que Lula é oposição a Bolsonaro. É assim que eu vejo. Entendo que o marketing tem um papel importante, sim, e está cada vez mais difícil, porque o guia eleitoral não consegue prender a atenção necessária e hoje as redes sociais necessitam de uma estratégia específica. A gente que é do ramo, desde ontem que minha timeline das redes sociais só dá política. E não adianta a gente achar que é assim para todo mundo. A minha esposa mesmo, que não segue tanta política, disse que não foi impactada com nada. Então, como atingir
Aqueles que não seguem a política. Você tem estratégia e você pode fazer o impulsionamento das redes sociais através de uma estratégia e que é permitido pela legislação eleitoral. Gêner, dentro desse ponto de vista, nessa eleição, nesse quadro atual, na eleição de 18, e esse movimento aconteceu aqui, aconteceu com a eleição de Trump nos Estados Unidos, com o movimento que tirou a Inglaterra da União Europeia, e houve umas mudanças muito grandes aí. Este ano de 22 aqui no Brasil, quem é que vai ter mais força? A televisão resgatando o seu poder de comunicação ou as redes sociais? Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, TikTok, que agora é um sucesso maior do mundo. Você acha que isso, dentro do ponto de vista do marketing, ajuda a mudar ou a conservar essa perspectiva eleitoral? Bom dia, Valber Júnior. Bom dia, Arthur, meu velho amigo. A gente hoje, Valber, quem trabalha com comunicação, com marketing, a gente não trabalha mais de forma compartimentada. Não existe essa história de marketing online e marketing offline. O que é que a gente faz? É comunicação total, é comunicação integral. Então a gente trabalha com todas as plataformas, incluindo aí a tradicionalíssima mídia antiga, como chamam uns, televisão, rádio e etc. Gente, só um comentário. Você imagina, nós somos assim, ainda novos, né? E jovens, né? E a gente chamar a televisão de coisa antiga é fogo, né, meu amigo? Você vê a velocidade da mudança, né? Você imagina que, se você for analisar, a maior parte dessas mídias que nós estamos trabalhando agora, Instagram e as outras, quase todas elas, tem 10 anos, né, Valber? 10 anos. O telefone celular começou aqui para nós em Natal, em 1994. A população mesmo veio ter telefone celular, mas já 8 anos depois, 6 anos depois, que era o número restrito. O que é que acontece? Os veículos têm características distintas. Por exemplo, o veículo de comunicação de massa, como é a televisão e como é o rádio, eles continuarão, esse tipo de veículo, eles continuarão importantes nas campanhas. Porque você fala com um universo de pessoas muito grande ao mesmo tempo e com potencial, sobretudo a televisão, de emocionar as pessoas, de tocar no coração delas. A comunicação que a gente fala nas redes sociais, ela é uma comunicação que é um mix também. Você tem comunicação formal, racional e também tem vídeo, tem tudo no mundo. Só que você não tem, ao mesmo tempo, em uma só mídia, um só meio, um volume tão grande para impactar uma população brasileira, por exemplo. Então, sobre isso, é uma questão que vai fazer, necessariamente, com que os candidatos procurem atuar ao mesmo tempo com todas as mídias. Não há outro caminho. E televisão é importante? Continuará sendo. Está perdendo força? Parece que sim. Agora, as redes sociais, elas tiveram seus papéis fundamentais desde a eleição de Barack Obama, você se lembra, viu? Barack Obama. Começou lá com Obama. Exatamente. O Twitter foi muito importante naquela época. As redes sociais são importantes, sem dúvida, mas o que acontece é o seguinte, é que a recomendação é atuar em todas as frentes. Não é isso, Arthur? Inclusive rua, né? Inclusive rua, que é a comunicação externa, a mídia externa, que é uma coisa que a gente... Aliás, o Arthur falou aqui sobre a restrição ao tempo de campanha, que é uma vergonha isso, na minha opinião. Por quê? Porque isso é uma questão de status quo. O parlamento brasileiro, ao fazer essa legislação, ele exclui automaticamente os entrantes, os candidatos novos. Ele privilegia... Favorece só quem tem mandato. Favorece quem tem mandato. Ele privilegia quem tem mandato. E isso torna a eleição desigual. Ora, quem é candidato a 3, 4, 5 eleições, ele é pelo menos bem conhecido pelo seu eleitor. Ainda que não seja conhecido, se for um cargo proporcional, no conjunto da população do Estado, mas ele é conhecido pela base. E o candidato entrante, como é que a gente vai fazer? Porque ele tem 45 dias para aparecer. Ô, Valber, um candidato de um partido qualquer no Brasil, para deputado estadual, aqui no Estado, ele provavelmente vai aparecer durante a campanha 2, 3 vezes na televisão. Por quê? A campanha... 4, 5 vezes no rádio. A campanha são 45 dias. Você tira metade da campanha, você tira logo os domingos aí. 4 ou 5 domingos são 40 dias. Divida por 2. São 20 programas para deputados federais, senadores, presidente da República. Gente, cada partido da coligação tem direito a indicar 25 candidatos a deputado estadual. É isso que eu ia dizer. Aí você... 9 candidatos a deputado federal. Mas federal. É porque são separados os dias. Deputado federal, senador e presidente é num dia. Deputado estadual e governador é no outro. Aí o que é que eu ia lhe dizer? Você imagina uma nominata para deputado federal,
em que o partido que tem, por exemplo, 1 minuto por dia, ou 2 minutos por dia, então ele vai aparecer terça, quinta e sábado. Como é que você vai dividir por 9? Vai dividir por igual ou quem tem mandato tem prioridade? Não é? É mais uma desigualdade. Pois é, consequentemente, este modelo de comunicação estabelecido pelo horário eleitoral gratuito, ele não é apenas ineficiente, ele é absurdamente injusto. Esse é o drama. Então, o que é que vai acontecer? Este modelo de campanha está fadado ao fracasso. Porque esse modelo ele não proporciona uma campanha justa, equilibrada, sobretudo com a ótica dos entrantes, que são os candidatos pela primeira vez. Olha, outra coisa engraçada e aterrorizante também na legislação eleitoral brasileira é uma tal de pré-campanha. O cara não pode, ele tem que dizer assim, eu sou pré-candidato. Ele não pode dizer que o cara é candidato. Todo mundo sabe que o cara é candidato. Aí o cara diz que é candidato. Aí ele não pode também pedir voto. Ele só pode pedir voto a partir do dia 16. 16 de agosto. É que ele pode pedir voto. Agora, todo mundo sabe que o cara é candidato. Todo mundo que eu estou dizendo, o meio do cara, onde o cara trabalha, onde o cara vive, sabe que o cara é candidato há 2 anos, há 3 anos, não sei o que lá. Quer dizer, é um negócio ridículo. Nos Estados Unidos, Arthur, uma campanha começa como assim? Me diga aí. A grande diferença da eleição americana para a eleição brasileira é que primeiro você tem as prévias, né? Falando de candidatura a presidente, por exemplo. Você se prepara para as prévias. Você passa um ano fazendo campanha interna. Para presidente, para governador. Isso, e você tem as prévias. Então você precisa fazer a campanha dentro do partido e lá, apesar de ter uma quantidade maior de partidos, mas os dois que mais se destacam, o republicano e o democrata. E aí você tenta convencer o eleitorado delegado, né, que vota para saber quem vão ser os representantes, para poder ser o candidato. Depois que você é candidato, você tem quase 1 ano de eleição. E aí a eleição é uma eleição direta disfarçada, porque os estados elegem os delegados, e aí às vezes você é o mais votado e não é o eleito. Porque você precisa ser o mais votado. Al Gore, né? Al Gore venceu... Al Gore e Trump, recentemente. Mas Trump teve 3 milhões a menos de voto agora, nessa eleição. Não, mas na passada, em 2016, Trump ganhou sem ganhar nos votos. A Hillary foi a mais votada. A Hillary teve mais votos que ele. Então Hillary teve mais votos e perdeu. E Al Gore teve mais votos e perdeu. Os dois democratas perderam para os republicanos. Por quê? Porque lá você tem 50 estados mais o distrito. Os estados mais populosos têm a maior representação de delegados. Você elege... o candidato a presidente mais votado naquele estado leva os votos dos delegados. Então, às vezes, você tem menos voto absoluto, mas você foi mais votado nos estados mais populosos. E aí você tem mais delegados, com isso você se elege. Mas lá, a força da comunicação, do marketing, da estratégia eleitoral com a sociedade, permite que haja mudanças profundas. Lá é livre. Lá a comunicação lá é livre. Eleitoral. Lá cada um que compre, né? Lá existe o financiamento privado de campanha e público também. Público também. O candidato, inclusive, eu não sabia, eu soube nessa última eleição, que o candidato, inclusive, pode fazer a opção de ter só o financiamento público, se ele quiser, ou ter o financiamento privado. Senão, ele tem só o mínimozinho, quando ele faz a opção pelo financiamento privado, ele tem um mínimo que ele tem que receber, esse mínimo do Estado. E o resto é tudo privado, a empresa financia, tudo as claras. O modelo de sociedade americana é muito diferente da nossa. Eu acho que eles são muito mais práticos, muito mais objetivos, e o brasileiro é muito dissimulado. O brasileiro quer fazer uma eleição livre e, ao mesmo tempo, tolhe a liberdade. A começar que obriga o voto. Pois o voto é livre, voto é livre, pode votar até pelos correios. Pois é. Dependendo do estado. E aí você tem nos Estados Unidos, a propaganda ela é livre. Qual é a razão de você impedir, por exemplo, que sejam colocados aqui outdoor na campanha? Nós alcançamos o época que tinha outdoor. Colocamos várias vezes. Fizemos várias campanhas aqui. Para permitir uma igualdade, né? Mas não veja, ter o abuso de poder econômico. Aí o abuso acontece de outro jeito que todo mundo sabe, né? Todo mundo junta os partidos, aí você tem um maior tempo de televisão, e como é que você consegue esse maior tempo de televisão? E o abuso do poder econômico, ele se manifesta, não é na propaganda. Sim. Né? Quem faz campanha política sabe que não é, né? Pelo menos aqui no Nordeste, né? Pelo menos aqui. Agora, alguns que eu conheço do país, do Sudeste e do Sul do país mesmo, dizem, Tinoco, que parece que a reprodução lá é de outra forma, mas ela campeia também nessa área, viu? Ah, é? É menos do que aqui,
mas a força do capital é determinante. Rapaz, Hoje, diz o ditado popular que o urubu é preto em todo canto. Então, política se faz do mesmo jeito em todo canto. Talvez, por evolução da sociedade, num canto seja mais... eu uso uma expressão... menos rude. Eu uso uma expressão para falar sobre a mesma coisa que você está dizendo aí, que é o seguinte: o mundo é igual. Eu tive um professor americano que ele dizia sempre isso: o mundo é igual. O que varia são as nuances locais, mas o mundo em essência é igual. Então o que acontece aqui não foi inventado por nós, vem do mundo para cá. Perfeito. Tanto isso é verdade, que a gente quando estuda, quando vai fazer marketing político, quer se qualificar, você estuda as grandes campanhas do mundo. Por exemplo, eu li muita coisa de campanhas americanas, eu li muita coisa, sobretudo, de campanhas francesas. Eu gosto muito de Séguéla, que é um publicitário francês. Eu recebi 2 livros de presente de 2 grandes amigos. Um de Aloysio Lacerda, professor Aloysio Lacerda, figuraça, e o outro do meu amigo queridíssimo, amigo nosso também, que era Luciano Herbert. Luciano Herbert. E Saudoso. Séguéla, ele fala coisas interessantes hoje. Livro que ele escreveu há 30 anos, até mais. Se aplica hoje. atualidade. Por exemplo, você falou aí que acha que o marketing não é determinante na campanha, embora seja importante. Séguéla disse lá há 30 anos isso. Ele disse o seguinte: quem ganha a eleição é candidato. O marketing ele pode ajudar. E, que é o mais grave, dependendo do marketing, ele pode atrapalhar, que é mais fácil de atrapalhar do que de ajudar. Perfeito. Mas a definição o candidato é que é o vitorioso. E aí eu vou trazer um pouquinho porque Arthur falou em relação às coisas locais. Aqui é a campanha local. Qual é a característica dessa campanha? Essa campanha é uma campanha que não tem propositura, não tem proposições, é uma campanha de enfrentamento. Os candidatos, e aí nacionais e aqui, eles ficam o tempo inteiro uns se enfrentando os outros. Qual é o projeto para o Rio Grande do Norte? Não há um projeto. Não há essa discussão. Não há essa discussão. É por isso que a campanha fica na mesmice, é por isso que não tem evolução. Por quê? Embora boa parte das pessoas votem ainda hoje de forma emocional, e a campanha, por começar tão tarde, ela é fria e não esquenta a emoção rapidamente, talvez seja um fato disso. Mas aí. O país está radicalizado, né? Está muito radicalizado. E isso contribui para o nível de emoção aumentar, eu acho, né? Mas aqui não chegou ainda. Aqui não chegou a parte emocional da campanha de você ter um envolvimento. Você tem aí a candidatura da governadora postada já há algum tempo, com indicações de tendências de voto da faixa de 33, 35, 30%. Você está dizendo na eleição estadual. Eleição estadual. Porque a radicalização chegou também a nível nacional aqui. Não, a nacional, mas eu estou me referindo ao seguinte: quem é o opositor da governadora Fátima? É Stevenson? É Fábio Dantas? Quem é? Teoricamente são os dois, né? Sim, mas, ou seja, não está radicalizado. Quer dizer, tem 2 alternativas. Ninguém sabe efetivamente. O capitão Stevenson... E a polarização, desculpe interromper, Claro. Gênero, mas a polarização que a gente vê no plano nacional não está existindo, principalmente nos estados do Nordeste, porque os candidatos estão com medo de ser representante de Bolsonaro, porque, por exemplo, aqui Bolsonaro perde por 2-1. Então, Fábio Dantas, há pouco tempo, teve coragem de dizer que votaria em Bolsonaro, mas... Às vezes que Bolsonaro teve no Estado, Por ser Bolsonaro pressionado, né, sempre, pela base, né, bolsonarista. esteve ausente, né? encontrou uma justificativa para não se fazer presente. Por que isso? Porque sabe a força de Lula aqui. Então, em outros estados a gente vê, uma briga para ver quem é o representante de Bolsonaro. Stevenson disse que não pede voto nem para ele, quem dirá para Bolsonaro. Você imagina aí, um candidato Que não pede voto. que não vota, então ele também não deve nada a ninguém, né, a campanha. Aliás, ele já disse isso. O Vota capitão nele quem Stevenson, quem quer. Ele deu um expor no eleitor dele que um cara, não sei não, deve estar triste até hoje o rapaz. Porque ele foi dizer, se eu com isso que você votou em mim, eu não lhe pedi o voto, você já pensou um negócio dele? Mas só no Rio Grande do Norte. É um estilo, né? O que aconteceu é o seguinte: a eleição passada... Um esquilo. A eleição passada ela teve características muito sui generis, em que pessoas que não tinham prática política, convivência política, muitas vezes nem tinha cultura técnica para representar bem no parlamento, não estou dizendo que é o caso dele, mas de forma geral, as pessoas foram alçadas na posição de vitória, de lá em cima, subiram para o Olimpo em detrimento de outras pessoas muito mais qualificadas e que não foram eleitas. Foi atípica Foi a atípica, eleição eu acho. passada, né? Foi. E essa, eu acho que vai surpreender pelo formato. A gente não tem mais as coligações, o que a gente tem são nominatas de partido. Ô Arthur, você concorda que
é imprevisível, por exemplo, o que vai acontecer nas eleições para deputado federal e estadual? Historicamente, a gente já sabia. A gente chegava à campanha dizendo, vão ganhar fulano, das 8 vagas, tem uma vaga ali. Tinha no máximo 10 disputando as 8 vagas, e quando você errava um. Verdade total. Essa vez é imprevisível. Ninguém sabe. Porque aí você tem também os outsiders. Aí você tem os representantes do bolsonarismo, será que vai entrar? Aí você tem... Você tem nessa campanha tem agora... uma vereadora ali de Carnaúba dos Dantas, eu acho, Tabata. Que é trans, né? Que é trans, que é candidata. Até na pesquisa de ontem apareceu que já tá bem nas Você tem uma candidata a deputado federal aqui, que é Capitã Carla Câmara, capitã da polícia. Ela é influência digital. Ela tem no Instagram dela, tem 120 e tantos mil seguidores. E ela tem uma rede social dela, chamada Party Style. Tem 1,5 milhão de seguidores. É mesmo? Deve ser, provavelmente, a pessoa daqui do estado. Ela deve estratificar isso, né? Hein? Ela como candidata... Como o número de seguidores. Ela estratifica, claro. É estratificada. Porque isso é nacional. Ela, nesse momento, é eleitor do Rio Grande do Sul. Porque isso é nacional. Mas ainda assim é muita mundial, gente. Não, o caso dela é nacional. Eu perguntei a ela. Ela disse, não, meus seguidores são nacionais. Ela estima um pouco mais de 5% do povo. Agora, Júnior Grovador foi candidato pela cidadania a vereador. Sim. Ele tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, se não me engano, no Facebook. É um rapaz muito bom, figuraça. Eu gosto muito dele. Mas isso não se transformou em voto. A gente não pode confundir seguidor com eleitor, né? Tem que trabalhar, né, Arthur? O voto. Tanger o voto. Tanger o voto é bom. A gente sabe que o voto proporcional funciona de uma forma diferente do voto majoritário. Mas a gente puxou esse assunto por quê? Pela surpresa que será a votação. A gente tem aqui alguns nomes que a gente não sabe. Vai estourar de voto? Não vai? E podemos ter alguns nomes tradicionais com a votação expressiva, grande, mas insuficiente, e a nominata não faz o coeficiente. O pessoal comentava na eleição passada que esse Girão, ele teria 20 mil votos. Parece que ele mesmo acreditava que ia ter 20 mil votos. Teve 80. Teve 80. 80 mil votos. Será que esse tipo de fenômeno, não é com ele, mas esse tipo de fenômeno vai se repetir nessa eleição? É imprevisível, porque você, veja só, as pesquisas, Robert, elas são díspares. Uma pesquisa aparece fulano na frente, não sei quem na frente, depois a outra aparece de inverso, Ninguém tem noção. Não há um cenário claro, até porque pesquisa para cargo proporcional é muito mais difícil de você apurar. Muito mais difícil. Porque a gente sabe que tem votações localizadas, regionalizadas. Então você tem, por exemplo, tem um candidato a deputado chamado Brilhante, que a votação dele, que é um policial, que a votação dele é toda no Alto Oeste. Se não tiver nas pesquisas, ou se não for sorteado no município. Se não for sorteado os municípios da região oeste. Ele está lá embaixo. Quando vai ter muito voto. Provavelmente, né? Na pesquisa que saiu recentemente, ele apareceu muito bem. Se você tem um candidato que ele é votado nos 167 municípios, ele provavelmente vai aparecer pouco, porque ele não é muito votado em nenhum município. Não tem concentração de voto. A votação dele é pulverizada. E aí ele não aparece nas pesquisas. É outra imprevisibilidade. Outra imprevisibilidade. Ou seja, essa campanha é uma campanha que a gente não pode apostar em nada. Agora, o que eu queria perguntar a vocês. Eu fui bombardeado no meu WhatsApp por peças publicitárias, por filmes, vídeos e... Tinha algum cabra ruim como esse Vladimir Putin bombardeando lá? Não. Ele quer invadir a terra dos outros e fazer tudo e dizer que tem razão. Esse Putin é ridículo, né? O mundo, a história vai... É um Putin. A história vai reservar um lugar para ele. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte. Eu me senti incomodado. Porque eu recebi mensagens de gente de candidatos, de pessoas, de políticos e tal, que eu nunca nem vi nem tal. Com mensagem que não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu sou um cara que defende a sociedade de mercado. Eu tenho uma caracterização. A ideologia é um e os emissores da mensagem a minha posição de outro perfil. Embora a gente tenha algumas imagens, a gente se encontra, porque a gente defende a democracia, a gente quer um modelo aberto de liberdade. Um liberal é um democrata, né? Pois é, quer um modelo aberto. E muitas informações e muita mensagem que não tem nada a ver comigo. Eu recebi uma mensagem de uma mulher, que é candidata agora, tudo que ela disse do começo, eu olhei, né? Mas tudo que ela disse do começo ao fim, eu sou contra. Aí eu fiquei na dúvida, digo, bloqueio ou não bloqueio? Deixa eu mandar de novo. Dúvida, como é que eu entrei no mail-list dela? Pois é, é estranho, né? Mas ela podia também estar mandando para você, porque ela admira seu programa, né, Tino?
Não, eu acho que não. Ela mandou porque tá fim de voto, viu, Walter? Tá fim de voto, Tá fim de voto, né? Em cima do que Gêner colocou, só reforça a importância de contratar uma equipe qualificada. Porque está cada vez mais difícil. Se antes você fazer marketing político, marketing eleitoral, era fazer um bom guia eleitoral, hoje a estratégia é tão importante ou mais até do que o próprio guia eleitoral. Como é que a gente vai chegar no Instagram ou no WhatsApp falar com as pessoas do eleitor se não há essa identidade? Então eu vou gente tem que fazer Arthur, a seleção. Nós fomos chamados por fora para ser nós os entrevistados. Eu vou fazer uma pergunta a ele. Vou fazer o inverso aqui. É o direito de perguntar. E como você tem um programa, eu não estou nem aí. Faça. Nós estamos falando aqui sobre o processo eleitoral hoje. Valber Júnior foi candidato aqui no começo dos anos 80 a vereador e foi eleito várias vezes e tal. Naquela época, quem queria se comunicar com o eleitor ou a eleitora ia para os lugares onde eles estavam. Por exemplo, um lugar onde se fazia comício, Valber Júnior fazia, na parada, no centro da cidade, a parada de ônibus. Um outro lugar que se fazia comício... E na saída da Guararapes. Eu ia dizer agora. Na saída da Guararapes. Por quê? Porque a Guararapes tinha uma quantidade... 15, 20 mil costureiras. Muitas costureiras, aqui na Avenida Nevaldo Rocha, na Bernardo Vieira Antiga. Chegava ali na porta, botava a Kombi e começava a falar para ir juntando gente, esperando sair as costureiras. E depois tinha o discurso lá, era meia hora de discurso. Qual é a diferença que você avalia da busca do voto, dentro do que nós falamos aqui, eu e o Arturo, e a sua experiência que vem desde esse processo de rua, de falar com as pessoas na rua? Eu não me lembro como era naquela época. Acho que não tinha programa de rádio, não tinha nada, né, Valber? Tinha não. Em 82 não, muito pequenininho. Era só na rua, né? Era só na rua, era mais... Visitando as casas. Majoritário. Era a campanha completamente... O mundo mudou, né? Mudou tudo. Nós temos um mundo digital que influencia na economia, na engenharia, na comunicação, na medicina. Quer dizer, quem não entender esse mundo, e não é só para a comunicação política, as profundas mudanças que ele está sofrendo, vai ficar fora do tempo. O Brasil, por exemplo, não está entendendo isso. Por isso que investe muito pouco em tecnologia, em inovação. E os países que investem pouco em tecnologia e informação, até para promover uma economia sustentável, esse vai ficar atrás. Vai ficar atrás. E na comunicação, vocês são mais experientes que eu acho que é a mesma coisa. A gente falava para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, e pessoas que estavam saindo, mas ele conhecia, né? Um telefone desse faz você falar com quantas pessoas? É um negócio incrível. Sem contar com o risco de ser desmentido, né? Que antigamente você falava até o cara provar que dizia os números que queria. Era outra coisa. Hoje isso que eu ia chegar. É isso que eu ia chegar. E as fake news que já estão começando a aflorar aí. O ministro Alexandre Moraes tomou posse, foi muito enfático, muito duro, prometeu ser mais célere, aplaudido de pé, e ele disse que vai tratar fake news com muito rigor, inclusive no julgamento da divulgação delas, se pegar, né? Qual é a importância dessas fake news nessa eleição? Na passada foi muito forte. Eu tenho para mim que com o tempo vai diminuir, mas ainda é muito forte. Historicamente, no processo eleitoral brasileiro, sempre teve muita mentira. Você sabe disso? Não só no brasileiro. Antigamente se chamava de boato. Era boato. Antigamente era boato. Antigamente virou fake news. Só que o poder de força. Só que é muito eu maior. Eu ia até dizer o nome do boateiro que tinha aqui na. Mas tinha um. Peraí, se né, que ele soltava um boato. Peraí, que eu vou soltar um boato ali. Soltava um boato, daqui a pouco tava uma confusão no meio político, na classe média. Mas hoje em dia. É diferente. Você solta um negócio desse que 1 milhão de pessoas podem ver e podem acreditar. Se transforma numa ferramenta de muito poder e desinformação. Um negócio de fazer o mal, né? Tem 2 comentários sobre esse assunto. Um é a campanha que a Rede Globo lançou essa semana, exatamente sobre fake news. Ontem eu fui impactado em alguns comerciais, com o mesmo conteúdo, mas com várias mensagens diferentes, onde chamava atenção para quê? Não é fake news. Vamos encarar isso aí como mentira. É mentira. Como crime. Que pra gente é mentira. Isso, e crime. Então... Mentira no Brasil é crime? Não, né? Mas crime, o fake news é considerado crime eleitoral. Mas a mentira não é crime no Brasil. A mentira, se prejudicar uma pessoa, é difamação. É difamação. Entendeu? Você paga por isso. E aí entra, qual o efeito da fake news? Além do efeito de
conquistar ou tirar votos, na minha opinião, tem um efeito jurídico. Porque o próprio Alexandre Moraes disse que o fake news irá punir o candidato com a perda do mandato. Se for provado que ele foi beneficiado por fake news, ele pode perder o mandato. E se brincar, vai gente perder dar mandato. muita confusão. Vai dar perda de mandato. Vai. Viu? Vai dar e vai ser para torar. Eu me lembrei agora de uma fake news da campanha de governador de Pernambuco na eleição passada. Armando Monteiro Neto estava disputando a eleição com chance de ir para o segundo turno. Ele disputou o governo, era senador, né? Era, disputou o governo. Aí, o outro lado político espalhou uma fake news de que na fazenda da propriedade da família dele, não sei quem, eles tinham trabalho infantil, trabalho escravo infantil. O que é que a campanha do outro lado fez? Aí veja como foi uma campanha ardilosa. Quando eles entraram na justiça para tirar do ar isso, aí a campanha tinha feito 6 ou 7 vídeos sobre o mesmo tema, diferentes entre si, mas com a mesma temática. Aí ele entrava na justiça, a justiça mandava tirar o filme e eles trocavam automaticamente. Passaram 8 dias explorando isso, foi uma fake news que deu resultado e ele perdeu a eleição. Quer dizer, ele deixou de ir ao segundo turno com a diferença de 8 mil votos. De 8 mil votos. Quer dizer, atingiu profundamente. Profundamente. É uma mentira comprovada. Derrotou a campanha dele. Nesta eleição agora, se acontecer um negócio desse, quem promover isso vai responder criminalmente. Sim. Quer dizer, que foi o que Alexandre de Moraes disse anteontem, não sei quando. E se isso acontecer, vai melhorar a qualidade do debate. A qualidade do debate brasileiro, que está muito pobre. Olha, a campanha nacional começou com questão religiosa. Impressionante. É impressionante a pobreza disso. O cara está transformando a religião no ato de quem é contra e a favor, quem é evangélico, quem é católico. Olha aí. Não, vai fechar a igreja, vai abrir a igreja. Nos anos 50, a Igreja Católica fez isso. Depois houve uma mudança no mundo inteiro. Agora não. As religiões pentecostais estão sendo utilizadas, não todas, né, por alguns candidatos nesse sentido. E o outro com medo também. Aí um diz que um é Satanás, o outro diz que o outro é Satanás. Demônio. Quer que tenha a ver uma coisa com isso? A fé das pessoas, que não podia estar sendo discutida, devia estar sendo respeitada. Aí o cara é um bandista, não pode, porque é um criminoso. Um bandista está virando de novo no Brasil criminoso. Que é casado com o diabo. Que é Zé Pilintra, Maria Padilha, não sei o que lá. Os caras não querem respeitar as entidades de Umbanda. A cultura afro-brasileira também sendo destruída, porque aqui está sendo um negócio pernicioso, e isso sendo feito dentro de um palácio governamental. Aí o outro vai... Aliás, olha, no Rio de Janeiro ontem, isso é um negócio tão terrível. No Rio de Janeiro ontem, os 3 principais candidatos começaram a movimentação com missa e com culto. Com certeza tem pesquisa indicando... O Estado laico, mas isso é uma falta de consciência também. O Estado laico não está sendo preservado, que é a coisa mais assim, importante para você fazer uma administração, uma gestão, sem esses compromissos. E olha, quando a religião se mistura com a política, diz um amigo meu aqui, nós temos um podcast, hoje a gente pode dizer isso, só dá merda. Só dá merda. Olha, você viu a Inquisição, quem gostar de história vai ver, deu merda. Né? Você viu quando o Papa mandava no mundo, dava merda. Né? Você viu agora no Irã. Ou alguém aqui quer morar no Irã, na Arábia Saudita. No Afeganistão. No Afeganistão. Tá aí o Afeganistão. Quer dizer, religião e política são coisas completamente... Você tem que respeitar o direito da pessoa ter a fé dele. E Perfeito. Isso é sagrado. E não perseguir. Tem que respeitar e não perseguir. Tão triste quanto isso que a gente está discutindo aqui, que a religião sobrepor a política, é o que a gente colocou no plano estadual, que a gente também está vendo no plano nacional. Ninguém está discutindo o que é melhor para o Brasil. Está discutindo a esperança, que é o que Lula, a volta da esperança, que é o que Lula está pregando, ou a não volta da bandidagem, que é o que Bolsonaro está pregando. E aí fica essa discussão. Qual é o plano de governo de Bolsonaro e qual é o plano de governo de Lula? Tudo bem, não começou ainda a campanha de rádio e televisão, só começa na semana que vem. Mas eu não vi ninguém discutir plano de governo. Uma coisa sobre o Estado, o Valber Júnior falou ainda há pouco, trazendo nós para a propositura. O Valber Júnior falou aí sobre ciência, tecnologia, inovação, não sei o quê. O governo de São Paulo, há mais de 20 anos, há 30 anos, tem 1% do orçamento direcionado para investimentos em ciência e tecnologia. Recentemente foi aprovado aqui no Estado o Marco da Ciência e Tecnologia, que estabeleceu também 1% do orçamento do Estado, acho que é 1% inicialmente, um percentual X,
para a colocação e investimento em ciência e tecnologia. Esse marco foi concebido por um grupo de instituições, como a UIMD da UFRN, como a Federação das Indústrias, e foi levado junto com o governo do Estado e aprovado, submetido à Assembleia, que aprovou por unanimidade. Quando voltou para a governadora, ela vetou alguns itens, está vendo alguns pontos lá. Mas vai voltar, vai entrar em vigor. Então, nós vamos ter investimento em ciência e tecnologia. Estou falando sobre isso. Esse que era um grande debate, né? Pô. Esse era um grande debate. Eu vou lhe dar já está envolvido aí nisso. Eu vou lhe dar uma dica para você fazer um grande debate aqui no próximo ponto de encontro, que é o seguinte. Tem um cara chamado Rodrigo Melo, que hoje ele dirige o Senai RM e o CT Gás e mais. O CT Gás, o Senai... Nosso amigo. Gente finíssima. Preparado, culto, inteligente. O Rodrigão, ele está à frente do ISE, Instituto Senai de Inovação. O ISE, eles têm uma estimativa de que, por ter as características que o litoral norte rio-grandense tem, que é o melhor lugar do mundo para a produção de energia eólica offshore, portanto no mar, nós temos um potencial de geração de energia elétrica aqui, no mar, da ordem de 140 gigawatts. Toda a produção da energia elétrica brasileira hoje, toda a produção da energia hoje no Brasil é de 180 gigawatts. A produção da segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é a Itaipu, é de 14 gigawatts. Nós temos no Rio Grande do Norte potencial para produzir no mar 140 gigawatts. E o ISE, Instituto Senai de Inovação, tem tecnologia, como já tem em outros lugares aí pelo Brasil, estão à frente de uma pesquisa que possibilita, através do hidrogênio verde, armazenar energia elétrica. Isso é uma revolução sob o ponto de vista da energia para o mundo. Ora, se os governantes do Rio Grande do Norte quisessem efetivamente tratar do nosso desenvolvimento econômico, o que era que eles iam fazer? Eles iam discutir isso, porque já há estudos, já tem engenheiros que estimam que se a gente conseguir produzir essa energia e exportar por navio para continentes inteiros que precisam de energia, como a Ásia, como a Europa, parte dos Estados Unidos, o Rio Grande do Norte poderia, em 10 anos, dobrar o seu PIB. Dobrar. Isso seria o quê? Isso iria fazer com que a população tivesse muito mais condições de vida e... A atração de empresas mundiais vindo para cá. E isso reflete na educação, na qualidade da saúde, na qualidade de vida das pessoas. As empresas de energia, formação de mão de obra. As maiores empresas petrolíferas do mundo. Que é outra coisa que tem que ser discutida, né? A nova economia. O drama é que nós não temos mão de obra aqui, a gente fala já sobre isso. Essa é uma pauta que eu estou lhe dizendo para você trazer para um debate aqui. Esse trabalho aqui do ISE, que hoje o ISE tem aí não sei quantas empresas mundiais. O Rodrigão é o cara. É o diretor, né? Diretor é o diretor-geral lá. SESI, né? Mas tem um nome que chama. Era CT Gás e o diretor regional do SESI. Não, mas é o CEL, ele é o CEL. CEO. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, essa é uma pauta que deveria estar na discussão na prioridade agora. Na agenda dos candidatos da discussão política. Eu já falei sobre isso, Arthur, na televisão, há uns 2 ou 3 meses. Eu fiz uns 2 ou 3 debates sobre esse assunto. Eu falei sobre isso na rádio já 7 vezes. Das pessoas com quem eu falei sobre essa questão da energia elétrica armazenável e da capacidade de exportação dela por navio através dessa tecnologia do hidrogênio verde, dos políticos do Estado com quem eu falei, só um sabia do que eu estava falando, foi José Agripino, senador José Agripino. Inclusive ele me disse que teve uma conversa com Sérgio Moro, uma dessas reuniões que ele estava, Sérgio Moro ficou batendo papo com ele, e aí ele falando sobre isso. Sérgio Moro, que é candidato a senador. Ninguém está por dentro disso. Essa é uma questão premente, porque se a gente discutir isso, se a gente fizer, nós temos possibilidade de dobrar o nosso potencial de desenvolvimento e de ter um enriquecimento, como você falou, através de atração de novos negócios imediato. Não está na pauta isso, nem da governadora, que deve saber disso, porque... Agora vamos fazer um programa sobre isso. Agora aqui nós temos que falar de marketing nas eleições. Pois é, uma dica. Entendeu? Uma dica muito boa. Vamos fazer. Isso é para marketing. O marketing se fundamenta a partir de conteúdo, bons conteúdos. Ideias. E eu tô na pauta aí, eu acho que vai ser depois da eleição, eu vou fazer de um cara que entende muito do novo modelo digital do mundo, inclusive das novas tecnologias. Cara, Silvio Meira, aqui de Pernambuco. Sim. E eu estou entrando em contato com ele para a gente fazer um grande debate aí. Eu vou até falar com Patrícia, que eu acho que trabalha com você ainda, né?
Patrícia Ferreira? Patrícia Ferreira. Sim, Eu acho que daria um bom papo aqui, Silvio Meira, ela, a gente aqui, para discutir Pernambuco é um grande exemplo. Mas tem o Porto, tem o Porto Digital. Tem o Porto Digital. Né? Me diga uma coisa, e para o Senado, como é que está o embate aqui no Rio Grande do Norte? Você acha que o marketing, esse marketing dos candidatos vem aí há um mês, né? Mais ou menos, né? De forma... Dos pré-candidatos, pré-candidatos, desculpa, para não ser punido, né? Deixa Arthur falar, porque eu já falei demais, né, Arthur? Mas... Pelo que está bom o negócio, pintando tá? aí, Tá polarizado, deverá ser a eleição protagonista a do Senado. Eu tenho enxergado que se comenta mais, se discute mais a eleição do Senado do que propriamente a eleição do governo, muito provavelmente pela disputa que haverá. Você acha que a disputa vai ser centralizada em Carlos Eduardo e Rogério Marinho, ou admite que Rafael Mota pode furar o bloqueio aí e seguir? Eu acredito na polarização entre Rogério Marinho e Carlos Eduardo, mas não descarto a possibilidade de Rafael Mota ir por uma tangente, porque ainda há um percentual muito grande de indeciso no eleitor do Senado. Mas é cada vez mais difícil um candidato só, sem estrutura de campanha para poder fazer mobilização, sem um candidato a governador, conseguir furar esse bloqueio, essa polarização. Não, e a candidata a governadora dele, quando perguntada em quem senador a pessoa deve votar, ela disse Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, exatamente. Quer dizer, é muito desfavorável então, para ele. É difícil Rafael Mota furar esse bloqueio. Acredito na polarização. E acho que o candidato Carlos Eduardo, por mais que ele tenha um candidato a presidente do partido dele, mas ele será apoiado por Lula, que é um grande eleitor aqui no Rio Grande do Norte. E quando entrar, se é que vai entrar, material de Lula dizendo que o senador dele é Carlos Eduardo, eu acho que isso vai refletir na intenção de voto. Já Rogério Marinho depende, na minha opinião, não só do desempenho que ele teve enquanto ministro, que trouxe bastantes recursos, e aí ele vai usar a comunicação, já fazendo justo, como é que o marketing pode ajudar? O marketing pode ajudar na campanha de Rogério Marinho, mostrando o tanto que ele trouxe para o Estado enquanto ministro. E ele vai depender também do desempenho de Bolsonaro. Se funcionar, vai ser a primeira vez, sabe por quê, Arthur? Porque Fernando Bezerra, o que trouxe para o Rio Grande do Norte, tem que ser assim, uns 5 Rogério Marinho para chegar na metade. E o que Henrique Eduardo Alves trouxe para o Rio Grande do Norte tem que ser uns 2 Fernando Bezerra. Mas parece que na campanha não funcionou muito aí isso, é que está. Deixa para dizer na campanha. Como é que você vai dizer isso em 45 dias? Rogério Marinho foi ministro 4 anos. Aí ele vai querer dizer tudo que fez em 45 dias, ou não dá tempo, ou há aquele eleitor mais desconfiado que não acredita. Acha que é peça de campanha eleitoral para poder... Ele vai ter, em tese, 20 programas de rádio e televisão, mais as inserções, para convencer... Esse é um número importante. Para convencer a gente, né? O eleitor norte-rio-grandense. Não é fácil, não. E nisso aí entra um dado... com relação a Rafael Mota... São 20 programas só. Porque são 45 dias de campanha. E há divisão, né? Aí você elimina os domingos. Ou são 4 ou 5 domingos, eu não olhei ainda, mas uns 4 ou 5 domingos. Aí sobram 40 dias. Divida por 2, porque a metade é a representação federal e a outra metade é a representação estadual. Mas é isso. Agora tem as inserções que são diárias. Agora tem um bom tempo de televisão. Tem isso aqui, né? E tem isso aí. E tem o celular. Tem o celular. Você falou sobre... Eu, por conta do celular, já por conta dessas questões todas, eu vi a quantidade... Foi divulgado na TV Bandeirantes essa semana. Deixa eu procurar aqui, porque tem as redes sociais dos candidatos a presidente da República. As redes sociais dos presidenciais. Aí tem... Bolsonaro tem 48.860.000, incluindo todas as redes. Lula tem 15.862.900. Ciro Gomes tem 4.274.900. Simone Tebet, 701.533. Esse pessoal vai ter, quer dizer, é uma vantagem muito grande no caso de Bolsonaro, tem 48 milhões. Você veja que a grande força do PT era a militância. Hoje, quem tem a militância digital é Bolsonaro. Mas aí na propaganda eleitoral, aí Lula vai ter o maior tempo de televisão, com 3 minutos e 28 segundos. Aí Bolsonaro vai ter 2 minutos e 36. Simone Tebet vai ter 2 minutos e 19, quase igual a Bolsonaro. Aí vem... É por aí que eu vou, não, é por aí que eu vou. Sim. Soraya... Eu vou de Tebet. Soraya, do União Brasil, vai ter 2 minutos e 8. Soraya Tronic, eu não conheço ela, eu já vi até. Ela é senadora, eu acho que é de Mato Grosso do Sul. E Ciro Gomes vai ter
de tempo de televisão, 53 segundos. É um Enéas qualificado. É o Enéas, não, porque o Enéas tinha 10 segundos, né? Ah, era 10 segundos, era né? 10, 11 então ele é segundos. quantas vezes, né? 5 Enéas. Não, veja só. É muita coisa. Eu e Arturo, a gente não pode reclamar desse tempo porque nós passamos a vida inteira trabalhando com 30 segundos. Os comerciais de televisão têm um padrão de 30 segundos. Verdade. E a gente aquele tem que ter o poder de Ótimo Oliveto precisão. foi que perguntaram, como foi que você venceu a vida? Você vencia em 30 segundos. Pois é. Venceu bem, né? Esse venceu bem. O Ótimo Oliveto é uma figuraça. Nunca fez marketing político, nunca quis fazer. Verdade. Sempre trabalhou com produtos, é um cara E ele genial. trabalhou com João Santana, com Duda, não foi? Não. Não. Duda Mendonça trabalhou com Duda Mendonça trabalhar com ele. Duda Chegou, Mendonça né? trabalhou com Roberto Medina. Não foi? Não, Nizam Guanais trabalhou com Roberto Medina. Duda trabalhou lá com o Rocha? Acho que não. Trabalhou. Trabalhou? Mas trabalhou na época que Duda Mendonça era publicitário de empresas privadas também, né? Também. Duda E aí? Mendonça era uma figuraça, viu, Valber? Eu tive com ele algumas vezes. Ele fez a campanha de Geraldo Mello aqui. Eu achava engraçado que ele teve uma vez aqui na casa de Geraldo Mello, eu estava lá, num sábado daqueles, e o jeito dele falar, agoniado. Entendeu? Compreendeu? Sacou? Compreendeu? Falava rápido. E depois eu tive com ele algumas vezes lá, na Bahia, com o Robinson, quando o Robinson foi candidato a governador. Antes eu fui lá com o Robson, falei com ele e o Robson ele recebeu o Robson e eu acompanhei. E ele diz uma frase que vale muito bem para quem é candidato, já que a gente está falando sobre marketing político. Duda Mendonça diz: tudo o que eu espero do material que eu posto, que eu ponho nas ruas do meu candidato, é que você olhe para ele e diz: tá aí, eu gostei desse candidato, ele é simpático. Eu me identifico com esse cara, ele é um cara simpático, ele é um cara legal. Ele dizia: se eu conseguir isso, eu entrei na cabeça, de forma positiva, na cabeça do eleitor, e depois eu vou construindo tijolo por tijolo para ir formando lá um bom posicionamento que vai gerar votos. Ele sintetizava dizendo assim. Ele era muito qualificado. Primeiro ele né? gera empatia para depois criar credibilidade para botar a mensagem Pra que botar a ele precisa. mensagem. Agora, dele. vocês são do ramo, por exemplo, João Santana é Figuraça. é um grande... É um gênio da É um gênio da figuraça, E figuraça. workaholic. E ele não conseguiu colocar Ciro em outro patamar. Isso foi... Ciro não ajuda, o Ciro ajuda. Essa é a prova do que a gente está dizendo aqui deixa eu agora. dizer O uma marketing coisa faz tudo. Vamos dizer uma O candidato tem que... O candidato tem que ajudar. Duda Mendonça. Lula perdeu as 2 eleições para presidente da República. Três. Aí Verdade. contratou Lula, Lula. quarto. Contratou Duda. Aí Duda lançou Lulinha, Paz e Amor. Desradicalizou o discurso dele, desradicalizou as vestimentas dele, o estilo, aparou a barba, arrumou ele e ele Botou um Botou terno terno bem bonito, cortado, a cortado, gravata Puxou importada. o Zé de Alencar para vice. Botou- Pois é. é. E aí ele venceu, né? Então, Agora, você sabe qual a primeira exigência dele? sim. Eu vi um grande publicitário dizer isso numa palestra que eu assisti no Rio de Janeiro, e depois foi confirmado do ponto de vista político. Quando o Lula foi falar com ele, era Lula, Zé Disseu, e eu não sei qual era o terceiro integrante, eram 3. Provavelmente Palocci. Um cabo desse aí. Aí, Duda Mendonça escutou o que é que eles queriam, tal, ouviu tudinho. Ele disse, tudo bem, que ele tinha sido marqueteiro de Maluf, né? Que era uma coisa estranha, Lula Claro, e tal, né? Extrema-direita. Era. Aí ele disse, olha, só tem uma coisa para eu aceitar. Eu aceito a proposta de vocês e tal. Questão financeira tanto faz. Eu quero fazer. Né? Claro que ele era muito bem pago, né? Mas eu quero fazer e tal. Não ia ser assim a coisa que ia evitar dele participar da campanha. Ele quis fazer aquilo. Mas ele disse, agora é o seguinte, converse lá com o partido de vocês, que no marketing vai fazer aqui o que eu disser. Se não fizer o que eu disser, tchau, pode ir embora, não tem problema. Vocês ficam lá com o partido, porque vocês já fizeram isso 3 vezes e levaram 3 cacetes. Agora vai fazer comigo. E Zé Disseu olhou para Lula e disse, a gente tem que topar isso. E Lula disse, tá topado. Você chegou no que eu ia dizer em relação a Ciro. De que adianta você ter um cara que todo mundo reconhece como competente, brilhante, discretíssimo, porque João Santana é discreto. João Santana trabalhou aqui na campanha de Garibaldi. E Fernando Ele, Freire. Balila, Balila é irmã dele, né? Irmã dele. João é um cara que todo mundo gosta dele, é muito discreto, muito nada dele e tal. O cara preparadíssimo. Agora, a diferença do marketing político para o marketing de produtos é exatamente essa. O produto do marketing político é alguém que pensa, É um ser humano que que fala, fala, que que tem tem emoção. que tem emoção, que tem humor, mau humor, que tem conceitos estabelecidos. Você imagine se Ciro Gomes fosse bem dirigido,
se deixasse João Santana dirigi-lo, aonde ele ia. Vamos fazer um raciocínio rápido. Você tem duas candidaturas a presidente da República, uma posicionada à esquerda, que é Lula, e uma à direita, que é Bolsonaro. Qual é o espaço que Ciro teria para tentar ocupar? O espaço da centro-esquerda para a centro-direita. O que é que ele faz? Ele tem radicalizado para disputar espaço com Lula, que é o mais bem consolidado deles todos. Tem uma frase... Isso aqui, Bruno Soler, nosso amigo, né? Sim, Bruno. Fala isso sempre. Isso é uma burrice, porque ele não vai tirar esse voto. Tem um livro, tem um livro de Jacques Seguela que eu falei aqui no começo, chamado A Palavra de Deus. O Deus para ele era François Mitterrand, com quem ele trabalhou. François Mitterrand perdeu algumas campanhas e depois ganhou. Presidente da França. Ele achava François Mitterrand um gênio, e era, você vê pelo livro. E uma das coisas que ele disse, no livro lá ele diz é o seguinte: se você tem um candidato de esquerda, durante a campanha você tem que trazer o discurso para o centro, com propostas mais ao centro. Por quê? Porque você precisa agregar. Se você não migra da esquerda para a direita, né? Não, você não migra da esquerda para a esquerda, você está na esquerda. O que é que Ciro está fazendo? Um raciocínio completamente louco. Ele está na esquerda, radicalizando para a esquerda. Não vai levar ninguém. Ele teria que trazer o discurso mais para o centro, para tentar ampliar o espectro político dele potencial. Não. O que é que ele está fazendo? Ele está radicalizando. Lá tem Lula. Se é para votar no cara de esquerda, o eleitor vai votar em Lula. E eu acho que João Santana não consegue fazer isso. Não, porque ele deve estar dizendo isso ao cara. Aí claro, a gente está aqui um pouco na tentativa de adivinhar. Conjecturando. Eu imagino que lá atrás, quando se buscou João Santana, um dos objetivos era que João Santana conseguisse convencer Ciro a ser mais ameno, porque Ciro fosse o candidato do PT. É porque o tempo passa e a gente se esquece. Mas quando começou tudo isso, rapaz, que estratégia perfeita. João Santana vai ser o elo de ligação entre o PT e Ciro, porque Ciro seria imbatível, porque não tem os problemas que Lula tem, né? Lula tem. E ele não conseguiu. E é preparado, né? E é preparado. O slogan mas João ele Santana não conseguiu demover Ciro, nem convencer Ciro de ser um cara mais ameno. A desgraça é quando o Ciro vai dar entrevista e está sozinho. Agora mesmo, essa semana, ele foi brigar, não sei se o Magalhães. Aí tá todo mundo dizendo, pô, assim, ó, foi bom pra Simone Tebet. Simone Tebet chamou para... Inclusive, Simone Tebet chamou o Ciro para fazer um debate entre os dois, público, através de a rede social dessa, né? Que eu acho que para os dois é muito bom. Mas aí o pessoal começou a comparar. Pô, Simone Tebet esteve lá, foi questionada para torar, não brigou com ninguém. E saiu bem. Ciro vai, quando começou a ser... Claro que o jornalista vai instigar, pô. É claro. Né? Aí ele soltou os cachorros. O slogan... E o coitado do marqueteiro é quem sofre. Né? O slogan porque não tem competência para poder fazer o slogan proposto, criado por João Santana para Ciro é ótimo, né? A rebeldia da esperança. Não é isso? A própria comunicação que ele fez, né? Logo aquelas campanhas modernas, coloridas e tal. Questiona, foi tudo muito competente. E ele cresceu muito nas redes sociais. Foi. Agora, ele tem que vestir, deixar o marketing vesti-lo com aquele conceito que certamente ele não está deixando o João Santana colocar. João teve um princípio de AVC, estava internado. Semana passada estava internado, semana retrasada. Não sabia, foi. Mas já está bem. Talvez tenha até saído já do hospital, eu não vi. Também não soube. Teve. Mas o importante é o seguinte. Desejar ele aqui sorte, né? Sorte, saúde para ele. Ô, Vober, o drama é o seguinte. O candidato, ou ele se deixa dirigir, ou não existe marketing que funcione. E isso é um drama do marketing. Por quê? A pior coisa do mundo é você ensinar vencedor a vencer. Eu já passei por isso e depois abri mão. Você começa a trabalhar para um candidato, o cara vence todas. Chega uma hora que ele vai querer ensinar. Acha que é ele. Não, como ele sozinho. E é ele, na verdade, mas é porque ele acha que ele sabe tudo. Agora, e pior do que isso, ou mais frustrante do que isso, é quando ele se deixa orientar numa campanha eleitoral, a campanha eleitoral dá certo, depois que ele conquista o mandato, ele esquece que na campanha eleitoral ele chegou onde chegou porque estava seguindo a orientação. Mas isso não é só com marketing, não. Sai tudo, né? Maria. Agora... Ele acha que a nossa orientação passa a ter um interesse por trás que não é a vitória dele, porque ele já conquistou a vitória. Pra gente encerrar, assim, porque já tá uma hora, né? Já uma hora, né, Cleberson? Faltam 6 minutos, né? Então, nesses 6 minutos eu queria ver o seguinte, olha bem. Há um instrumento que casa a comunicação com o desempenho do candidato, se ele for um cara acessível a isso, se ele compreender essa coisa, que chama-se pesquisa. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, mas para acompanhar o desempenho do candidato. Candidato que
que torna a pesquisa irrelevante no seu processo político? Ele pode pagar caro por isso? Está morto. Aí para vocês. Como é que você vai trilhar um caminho se você não tem uma bússola? A pesquisa é a bússola do navegante. Você precisa saber o que o eleitor pensa sobre o candidato para poder você enaltecer os pontos positivos ou corrigir os pontos negativos, e precisa saber o que o eleitor espera de um governante para poder você inclusive dos adversários também, não é? Sem dúvida. Arthur disse, a pesquisa é a bússola. A pesquisa é mais do que a bússola, é o GPS. Isso, eu já pensei. Trazer para hoje. Mas a imagem está perfeita. O problema é o seguinte... E para identificar os outros candidatos também, não é? Também, você pega o perfil dos outros, o que é que a população acha saber dos o que outros, é que está, com quem você está disputando. Quais são as maiores demandas daquele momento, geração de emprego, o problema é saúde, o problema é infraestrutura, enfim. Que imagem ele tem, que as pessoas pensam dele, se ele é arrogante, se não é, se ele é simpático. Eu estava me lembrando aqui, tudo voltando a chegar lá. Um dos livros dele fala lá em uma coisa chamada pesquisite. O marketing político, nos últimos tempos, no Brasil, sobretudo aqui, se apropriou das pesquisas que deixaram de ser apenas o GPS que nós estamos falando para ser um instrumento de alavancagem do marketing. Então, grupos políticos passam a trabalhar com institutos que têm, digamos que, aceitam fazer determinadas coisas. Tem vulnerabilidade. Pronto, você chegou perfeito. E para atuar como instrumento de marketing político, ao resultado das pesquisas. E aí, Arthur, isso destrói qualquer campanha, né? Sem dúvida. Mas o candidato aí, sim. O candidato, claro que ele é o responsável principal pela sua própria candidatura. Mas o candidato que permite que a pesquisa seja um instrumento de enganação a ele mesmo, esse está fadado à derrota. Eu estou dizendo assim, eu pesquiso como instrumento. Eu sou candidato. Aí o que é que a pesquisa vai dizer do meu desempenho, da minha história, do que eu devo fazer? E o que é que eu vou conhecer dos outros? Porque eu tenho que pesquisar os outros também. Eu não estou disputando majoritariamente. Eu prefiro não acreditar que existe esse tipo de candidato que contrata uma pesquisa mexida para poder ele acreditar numa mentira produzida por ele. Ele faz uma pesquisa de qualidade com o Instituto Sério e faz uma pesquisa para o público. Se for estratégico, ele pode fazer uma pesquisa para divulgação. Porque a estratégia diz que ele tem um horizonte de crescimento, mas que a população talvez esteja precisando de um estímulo. E esse estímulo seria mostrar uma pesquisa mais próxima dos números. E aí ele usa essa estratégia. Mas aí consagra isso que eu falei. A pesquisa para consumo interno, você não pode... Ela é fechada, né? Você não pode maquiar o GPS para poder chegar onde você quer chegar. Não, eu digo, é fechada. Exatamente. Só quem tem acesso à pesquisa interna é meia dúzia, pouquinha gente. Aliás, outra de segue lá. Ele disse que as campanhas têm que ter núcleos curtos. Então, ele dizia, a minha parte do marketing político, eu trato com 4 pessoas. É o candidato, mas 3, 4 pessoas, nada mais. Porque se você abre muito... Bate com o que Duda Mendonça disse, eu só quero tratar com poucas pessoas. Só. Porque todo mundo se acha marqueteiro, é igual a técnico de futebol, todo mundo se acha técnico de futebol. Não, e acha que sabe mais do que o cara. O cara estuda, tem agência, trabalha, tem experiência, e chega um cara que tem só emoção, por assim, né? Vamos dizer que o cara seja um cara bom, tem só emoção, tá tudo errado. Mas, porra, o que é que eu tô fazendo aqui, meu amigo? E o pior é que quando começa o guia eleitoral, semana que vem vai começar. Dia 26. Aí bota no ar o primeiro programa. Aí já começa os entendidos a opinar com base no primeiro programa e esquece que aquela equipe está há 3 meses trabalhando um planejamento. Que o primeiro programa puxa para um segundo programa, que aí vai ter a inserção, que o objetivo é você talvez tornar o candidato conhecido ou você desconstruir uma imagem. E o cara tá opinando só por um fato isolado. Aí vai e contamina o candidato. Palpiteiros de plantão. Aí o candidato já chega... Mas esses programas tem que ter o que chama track, né? Track diário. Para saber, para sentir o programa, a reação. O track pode fazer por telefone ou você pode fazer a qualitativa de grupo. Em tempo real, de grupo. Que você focus grupo. Coloca grupos de 10, 11 pessoas assistindo o programa em tempo real com uma mediadora para saber a avaliação. Que deve ser mais eficiente, não é? Sem dúvida. É mais confiável, né? É mais caro também. É o que se faz, né? É bem mais cara, né? Olha, eu bati um papo aqui com Arturo Arruda e com Gênia Tinoco. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei imensamente, porque é uma coisa que me encanta. Como os outros programas aqui tem sido isso, um bate-papo, né? A gente não faz disso aqui um instrumento de polêmica, mas de conhecimento, de troca de ideias.
Eu agradeço a Gênia e a Arthur Arruda e espero que no próximo sábado você esteja aqui também no ponto de encontro. Como a gente não tem uma rigidez na hora para terminar, o microfone está aí com Gênia e com Arthur para encerrar o programa. Eu vou só agradecer a você, Valber Júnior, agradecer a Arturo pela troca de ideia, de informação. Todo debate ele faz com que a gente cresça mais, porque sempre tem visões complementares, visões diferentes. Nós três aqui temos sobre o marketing político basicamente o mesmo pensamento. A gente admira as mesmas pessoas que pensam o marketing político, que escrevem sobre marketing político, que fazem marketing político. Eu até participo menos do que deveria, porque eu prefiro não fazer muito, não me envolver muito, porque todos os meus amigos que focaram no marketing político têm problema de saúde até hoje. É estressante, ele passa a tomar medicação e tal, e alguns já morreram, como o Geraldão morreu cedo, como o Duda Mendonça morreu cedo. Pessoas que a gente conheceu e que o estresse a que o marketeiro é submetido, naquela época eram campanhas longas. Aí o cara passava às vezes 6 meses, 8 meses focado nisso. Mas é muito estressante a atividade do marketing político, porque você lida diariamente. De domingo a domingo e 24 horas. Sem hora para dormir, né? Você atende às vezes de madrugada e de manhã cedo, é uma loucura. Mas eu acho que esse debate enriquece. Eu espero que você que assistiu aí, você tenha gostado. A gente não tem nenhuma pretensão de esgotar o tema. Você viu que foi uma discussão muito franca, muito livre, Arturo falando e eu interrompi, Valber interrompeu, e a gente trouxe esse bate-papo aqui para mostrar a você de que tem caminhos, de que o marketing nada é, como o Arturo bem disse, o GPS para conduzir o candidato nesses caminhos. Agradeço muito o convite, Valber, agradeço a participação aqui com o Arturo e uma boa semana para você. Até lá. Valber, muito obrigado pelo convite. Gente, é sempre um prazer revê-lo e uma satisfação dividir uma mesa de discussão da nossa atividade com você. A gente que se conhece há tanto tempo e comunga de pensamentos muito parecidos e princípios semelhantes também. E eu fiquei muito feliz em saber que Valber tinha provocado esse canal de comunicação, né? A gente que já é tido como dinossauro e vem Valber com um canal de podcast provocando assuntos atualizados. A gente que acabou de deflagrar o início da campanha eleitoral, a gente ser convidado para discutir um assunto tão caloroso quanto o marketing eleitoral e tão em voga como está agora. Então, podia fazer uma discussão aqui no final da campanha, né? Vamos fazer. Pode fazer no sábado anterior à eleição. Se você, né, Arthur? Me coloca à disposição. Vamos lá. Pois olha, muito obrigado e até sábado que vem com Ponto de Encontro.